Programa Wesley Sattler. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler, que é gravado diretamente aqui do Baltazar. O Baltazar é esse estúdio chique da TV Ambiental, o restaurante mais elegante do Espírito Santo, é a nossa sala de gravação. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de conversar com um colega muito querido, muito especial, um jornalista daqueles que nós consideramos respeitáveis, respeitado, aqueles que a gente costumava ter orgulho, não é verdade, de falar o nome quando se associa a palavra jornalismo. Hoje muita coisa mudou, está tudo muito tumultuado, mas nós ainda temos as grandes estrelas do jornalismo capixaba e uma delas também estará na TV Ambiental e hoje está aqui ao meu lado, que é o Edu Kopernik. Edu, tudo bem, meu amigo? Bom, Wesley, eu fiquei... Acho que não era de mim que você estava falando, não, né? Não, era de você sim. Um dos colegas de profissão mais respeitados que nós temos aqui no Espírito Santo, jornalista sério, competente e que eu tenho a honra de ter aqui na TV Ambiental com a gente. Eu vou falar sobre isso já já. Mas antes, Edu, me conta sobre os seus projetos, o que você está fazendo, o Edcast, que é um sucesso. Como é que você migrou para esse talk show próprio? Então, Wesley, a gente vê muitas iniciativas, né? A rede, a internet, o YouTube aceita muitas iniciativas e muitas iniciativas como essa, como é o podcast, né? Que é uma febre agora. Muita gente fazendo, muita gente encontrando os nichos e falando sobre assuntos que gosta de falar e tem familiaridade, né? E como você falou, eu sou um jornalista tradicional, de muito tempo de mercado, passei pela Gazeta, passei pela TV Vitória, no jornal impresso eu passei pela Tribuna também, as maiores empresas de comunicação aqui do Espírito Santo. O que a gente vê como jornalista e como forma de fazer, as iniciativas independentes são ótimas, são excepcionais. Só que a gente vê que muita gente não tem a forma, né? Muita gente não tem a forma que a gente tem de passar a informação, a preocupação de passar a informação e passar a mensagem. Então eu pensei, poxa, a gente sabe fazer isso, né? A gente sabe como fazer, então por isso eu migrei para um projeto independente. É uma forma da gente entreter as pessoas, mas ao mesmo tempo passar a informação, porque é uma forma diferente de você tratar a informação. E aí tem uma outra coisa, porque você não tem limites, na rede você não tem limites, na internet você não tem limites, no YouTube você não tem limites, né? Os limites que eu falo que a gente tem nas grandes empresas de comunicação, que são limite de tempo, limite de horário, exatamente. Então, às vezes você corta as histórias. Censura? De algumas formas, eu não digo censura, mas temas delicados que você tem que ter cuidado para tratar, entendeu? Eu não posso falar que eu fui censurado em nenhuma das redes por onde eu passei. Estou sendo jornalista. Não, tranquilo, mas eu não me incomodo de responder porque é a realidade, entendeu? Agora, tem temas sensíveis que a gente evita, isso é natural também. É claro que tem os interesses da empresa, tem os interesses de pessoas envolvidas no caso, tem a coisa do jornalista de ouvir todos os lados, às vezes você não consegue ouvir todos os lados, então você tem que... o assunto perde um peso quando você não ouve todos os lados, entendeu? Mas numa iniciativa independente, você não tem esses limites todos. E é muito legal porque você sabe muito bem, quando você está nos bastidores, você às vezes vai conversar com o entrevistado, antes você bate um papo descontraído com o entrevistado te fala um monte de coisa, ele te conta histórias, e aí quando vai gravar, quando acende a luz, o cara tranca. Exatamente. Assim, aí a gente passa aperto, né? Acontece com muita frequência. E aí, quando você faz a entrevista, quando você faz a matéria, faz a reportagem, você perde a essência, que é a verdade do cara. Quando ele estava conversando com você, quando a pessoa estava conversando com você e se abriu assim, não, isso é assim, é disso que as pessoas precisam. Dessas informações que as pessoas precisam, porque essa é a verdade. E aí fica muito mais leve, fica muito mais descontraído. É dessa forma que eu tento conduzir o Edcast. Porque eu sempre me ressenti muito disso. Quando eu estava na rua fazendo matéria, às vezes os colegas sempre comentavam que a matéria que está mal trabalhada, que a produção não foi feita direito, ou que tem alguma coisa emperrando, essa é a mais difícil de fazer. Eu nunca achei isso. Eu sempre achei essa mais fácil de fazer. Porque qualquer coisa que você fizer, ela vai ficar legal. E você tem a justificativa. Não dava para fazer isso porque a produção não estava boa, porque o entrevistado não rendeu, alguma coisa assim. Agora, quando você tem tudo redondinho, eu ficava mais assustado com esse tipo de matéria para fazer. Porque quando você tem tudo redondinho, ela tem que sair redondinha. Então você não tem margem nenhuma para erro, entendeu?
Então, quando você... e aí você conversa com o entrevistado, ele rendeu muito. Aí você acendeu a luz, ligou a câmera, o cara travou. Aí você não conseguiu desenvolver. Aí você perdeu as histórias. Vai pro ar 10% do que é a história. No Edcast, não. A gente não tem limite. Então, não tem tempo, não tem limite. É a conversa descontraída que vai embora. Tá conversando ali devagarzinho, já dei entrevista pra ele. Eu sei como é que é. Até a gente... Entrevistas até agora, inclusive. Eu nunca também falei tantas coisas que realmente não teria falado numa televisão tradicional ou nada disso, porque eu me senti na minha casa ali, com um colega, quando eu vi já tinha passado de 1 hora de entrevista. A gente foi 1h30 ou 1h40 de entrevista, mais ou menos. Sem corte nenhum, a gente vai direto, é tudo sem edição. Depois a gente faz os cortes, né, temáticos, eu vou pegar a entrevista, vou separar, então... Você falou do período que você viajou lá com um cadeirante para os Estados Unidos. Então, é uma coisa específica. Então, vou pegar um corte específico, que vai dar 5, 10 minutos, entre 5 e 10 minutos ali, e vou disponibilizar num canal específico de cortes também, cortes do Edcast. Entendeu? Então, a pessoa não quer assistir 1h40 de entrevista, às vezes não tem tempo, às vezes não está disposto. Vai lá no corte, vê os cortes temáticos, vê o que mais interessa e assiste em 5, 10 minutos. Que maravilha, né? A internet mudou a maneira da gente conversar, de abordar os temas. Eu sou de uma escola, e o Edu também, que a gente tinha que privar muito pela... não privar, a gente tem que primar muito pela isenção, não é verdade? E privar-se, agora vem o privar-se de colocar a mão no entrevistado, demonstrar intimidade com o entrevistado demais, brincar demais, colocar a própria opinião durante uma matéria, e hoje isso está mudando e está confundindo muita gente, muitos jornalistas também. O que você acha dessa questão hoje de jornalistas colocarem sua opinião na matéria? Eu acho perigoso. A gente é de uma escola justamente que trabalha com a isenção, né? Trabalha com os lados iguais, todos os lados têm que ser ouvidos de forma igual. Eu acho muito perigoso, assim, porque as pessoas têm que ter opinião, você tem que ter sua opinião, eu tenho que ter minha opinião, ok. Mas o jornalista tem um poder muito grande, a opinião do jornalista tem um peso muito grande, entendeu? Porque o jornalista passa uma imagem, transmite uma imagem, constrói uma imagem, que dá credibilidade, as pessoas querem ver e querem ouvir o que ele fala, entendeu? Então isso é muito perigoso, porque se ele fala de acordo com o interesse dele ou de outra pessoa, que vai dar uma grana para ele, ou se ele tem algum outro tipo de interesse, ele pode manipular isso da forma que ele quiser. E a gente está vendo hoje no país uma guerra de versões, né? Isso é impossível a gente não reparar e não perceber isso. De qual lado que ele está? Do lado A ou do lado B? Ou é bom ou é ruim, não tem meio termo, a gente não está vendo meio termo. E é muito ruim quando você se posiciona só para ir contra o outro, entendeu? A vida não é assim, né? A gente não se posiciona, a gente não tem posições só para ir contra o outro que a gente não concorda. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas de quem a gente discorda também. Então acho um perigo muito grande o jornalista assumir posições dessa forma. Políticas também, principalmente, né? Principalmente políticas. Eu acho assim, tem que assumir posições? Tem que assumir posições. Agora, tem que tomar muito cuidado e tem que deixar margem para as pessoas discordarem dele, entendeu? É saudável isso. As pessoas discordarem de você é saudável, até para você pensar no que você está fazendo, da forma que você está fazendo, e você rever o que você está fazendo o tempo inteiro, porque a gente é humano, a nossa essência é essa, né? Rever o que a gente faz, acertar e continuar. Errar de novo, rever e seguir e continuar seguindo. Eu acho importante ter posição, eu acho importante marcar posições, mas é importante ter cuidado também, porque o jornalista tem uma posição privilegiada em relação aos outros, porque tem a informação, sabe de onde vem a informação e conhece a informação na essência. Tem o corte, tem a edição na mão, né? E tem a edição na mão, pode colocar exatamente o que quiser. E uma edição faz muita diferença, muita diferença. Pode derrubar, pode consertar, pode melhorar, pode piorar. A edição é um perigo bom, né? Digamos assim, se é que tem um perigo bom, mas é uma coisa boa a edição, mas é um perigo se mal usado, né? Agora, você tocou num ponto aqui que eu gostaria até de aproveitar e esclarecer um pouco mais. Muitas vezes a gente ouve um personagem, vou dar um exemplo próprio aqui. Eu fui entrevistar o Bolsonaro. Quando eu entrevistei o Bolsonaro na campanha, eu recebi tantas críticas, porque as pessoas que não gostavam dele acharam que eu estava ali prestigiando ele. E quando a gente ouve um personagem, a gente não está prestigiando ninguém, não. A gente está dando a você a oportunidade de ouvir aquele discurso e decidir se gosta ou se não gosta.
nosso dever tirar dele a fala, quantas falas ele puder, melhor, para que você em casa decida. A gente não pode decidir por você, mas a gente tem que fazer com que você saiba como aquela pessoa pensa. Tentei entrevistar o Lula, não consegui, teria entrevistado ele também. Então essa questão de quando você entrevista alguém, você não está necessariamente prestigiando ele, você está dando a voz a ele e prestigiando você que está em casa, para que você decida, não é isso? Exatamente. Inclusive, uma das características do Edcast é ouvir políticos. Em 2020, eu fui editor de política do jornal online Folha Vitória. Então, eu conheci as estruturas de muitos desses políticos com quem eu estou conversando agora. E, assim, independente do pensamento dele, ou independente se eu concordo ou não, vão ser todos convidados e estão todos convidados para o Edcast para conversar sobre política, sobre o que ele pensa sobre política. Às vezes você tem uma imagem do político e você não sabe o que ele pensa. Às vezes o político num dia está num partido essencialmente de direita e no outro dia muda, vai para um partido essencialmente de esquerda. Olha o Alckmin. Não, exatamente. Para a nossa realidade, eu fiz entrevista com o Felipe Rigoni, que é o deputado federal do Espírito Santo, pelo PSB. Só que as pautas dele são todas liberais, o oposto do que prega o PSB. Eu falei, então por que você escolheu o PSB? Ele falou, era o que tinha na época para escolher, era para onde eu fui, onde eu consegui me eleger. Então, tem esses ajustes, assim. Então, é importante você ver o que o político pensa, saber o que o político pensa, ouvir o político. Para saber, você precisa ouvir. E dar voz para ele, deixar ele falar do jeito que ele quiser, entendeu? Por isso que é legal um programa sem cortes, um programa descontraído, que a gente conhece não só o pensamento, mas a pessoa, né? Quem é a pessoa que está conversando com você? Somos todos pessoas, né? Quem é o Wesley que está conversando comigo? É aquele Wesley que começou lá atrás, dando aula de inglês e teve uma hora que falou, não, quero aventuras. Então vou em busca de aventuras, está no Edcast, só assistir. Mas para as pessoas acessarem o Edcast, qual é o endereço completo, certinho? Simples, youtube.com/Edcast. Aí você vai chegar no Edcast lá e tem que se inscrever no canal, importantíssimo. Acionar notificações, curtir os vídeos, compartilhar os vídeos. A gente tem, nesse momento que a gente está conversando, a gente tem mais de 20 entrevistas já, e a gente já realizou mais. Então, a gente está publicando no mínimo 2 entrevistas por semana, e a gente continua produzindo, continua realizando. Nosso próximo passo, falando de política, a gente vai conversar com os prefeitos da Grande Vitória, já temos prefeitos agendados. Essa semana a gente já vai conversar com um prefeito, semana que vem mais um outro prefeito. A ideia é fechar esse ciclo dos prefeitos da Grande Vitória para mostrar como é que foi esse ano de trabalho e tal, e para ouvir as histórias deles também, né? Que são histórias de quem está realizando, de quem está fazendo e como é que eles chegaram até lá, trajetórias, é muito legal. Ok, e você pode conferir também o trabalho do Edu agora na TV Ambiental, porque ele faz parte do nosso casting, trazendo o seu Edcast para a TV Ambiental em horários variados aqui, que você vai poder conferir, ficando sempre ligado na nossa TV Ambiental, que é a TV que te reconecta com personagens maravilhosos, quanto aqueles que o Edu entrevista e quanto ele próprio. Está aqui o Edu com a gente, fazendo um sucesso danado em seu Edcast, agora também na TV Ambiental. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, muito legal estar nessa casa, muito bom ver a evolução de uma TV diferente, uma TV com uma proposta completamente diferente, uma proposta completamente nova e alinhada com o que é a proposta, com o que deve ser a proposta de televisão hoje em dia. Com essa agilidade toda, com todas essas possibilidades, muito legal. Eu estou muito feliz e muito satisfeito de estar aqui. E aproveitando, eu não posso deixar de passar aqui uma mensagem muito importante. A TV Ambiental está disponível para todo o mundo, através, é claro, da internet, através do nosso site, que também tem um aplicativo. É só você baixar o aplicativo e assistir em tempo real, ao vivo, todas as nossas matérias, onde quer que você esteja no planeta. Olha que bacana, olha que salto a modernidade nos permite aqui também na TV Ambiental. Beijão, muito obrigado, Edu, mais uma vez. Valeu. E até a próxima.